quero agradecer pelas orações dos irmãos, pelas quais nós, mais uma vez, superamos essa dificuldade, né? Parece que a Covid foi me buscar longe de Aracaju. Mas, na verdade, por aí afora, as coisas estão merecendo cuidados, né? É preciso ter cautela para a gente não estar se expondo inutilmente, se expondo à enfermidade, né? O nosso tema de hoje é exatamente em cima do texto de Marcos capítulo 5. É um texto muito conhecido, e ele começa no versículo 21 e vai até o versículo 34. Porém, nós vamos separar alguns versículos, não vamos ler o texto todo, para que a gente possa ter mais oportunidade de expor esse assunto. O contexto é de uma cura de uma mulher que havia 12 anos, né, que estava doente com um tumor. E essa mulher, que é chamada mulher do fluxo de sangue, ela recebeu a cura porque tocou as vestes de Jesus. Então, portanto, os irmãos estão bem acostumados com essa história, com este fato, com essa narrativa das Escrituras. Se encontra em Marcos capítulo 5, os irmãos marquem aí. E o texto é necessário permanecer curado. Amém? Não sei se os irmãos já perceberam, mas um dos maiores desafios à fé cristã é justamente nessa área da cura. Porque a cura, nós sabemos pelas Escrituras e pelos ensinos, que é um direito que pertence ao Filho de Deus. Nós não fomos salvos para viver doente. No entanto, inclusive muitos de nós, muitas vezes têm experimentado esse sofrimento de maneira muito permanente até. Mas eu quero dizer nessa noite, irmãos, diga: Deus é bom. Deus não se agrada desse tipo de flagelo, de sofrimento humano, não é? Ele não criou filhos para serem doentes. Ele criou filhos para serem a sua imagem e semelhança. E eu duvido que alguém aqui me prove nas Escrituras que Deus anda doente. Amém? Ou ai de mim? Será que a sua Bíblia está diferente da minha? Diga: Deus não anda doente. Aliás, ele nunca experimentou enfermidade, né? Então, a cura para as doenças e enfermidades é um processo bastante discutido nas Escrituras. A Bíblia está repleta, principalmente no ministério de Jesus, nos evangelhos, nós encontramos Jesus sempre desafiando a doença. Jesus fez muitas coisas. A palavra de Deus diz lá em Lucas que se fossem escritos livros a respeito de tudo que Jesus fez, o mundo não ia caber os livros.
Então, isso significa dizer que esses 4 evangelhos aqui, eles não contam tudo que Jesus fez. Eles contam apenas algumas coisas, porque são narrativas que se encontram nas Escrituras com a finalidade de demonstrar aquilo que Jesus veio fazer no seu ministério em favor da humanidade. Então, tem caráter apenas exemplificativo. Tudo que os evangelhos dizem são apenas exemplos, porque se fôssemos narrar tudo em livros, o mundo todo, diz a Bíblia, não caberia, não é? Então, a cura divina é um assunto recorrente nos evangelhos. Desde Mateus até João, e também no livro de Atos dos Apóstolos, que o livro de Atos dos Apóstolos é uma espécie de continuação do Evangelho de Lucas, não é? Atos foi escrito pelo mesmo autor do Evangelho de Lucas. Então, nesses 5 livros do Novo Testamento, nós vamos encontrar com frequência Jesus desafiando. Ele não enfrentava a doença, ele desafiava a doença. Amém? As pessoas, os crentes, as pessoas que experimentam a cura, não é só o crente que tem o privilégio de receber a cura. Pessoas que não são crentes também recebem a cura, e isso tem sido frequente. Então, a cura não é um privilégio nosso, a cura é um privilégio do ser humano. Porque Jesus, quando fez a obra, ele não fez a obra apenas para nós, ele fez a obra para todos. Então, ele contemplava a humanidade como alvo do seu ministério, ele contemplava os homens como o alvo principal de sua proposta salvadora. Então, irmãos, uma das coisas que nós encontramos nas Escrituras é exatamente esse detalhe. Jesus curava, mas ele desejava que as pessoas continuassem curadas. Amém? Vocês já perceberam isso? Nessa história, nós vamos encontrar exatamente este tipo de proposta. No contexto da história da mulher com o fluxo de sangue, nós vamos perceber 2 coisas. A primeira coisa é que ela recebeu a cura. Amém? Lá no verso 34, está escrito assim: então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Mas é interessante como Jesus não atribuiu a ele a cura daquela mulher. Não é verdade, irmãos? Ele não disse: olhe, por causa da minha unção, por causa da minha vontade em fazer o bem, você foi curado. Ele não falou assim. Uma das coisas que Jesus fez questão foi foi dar o crédito à fé daquela mulher. Diga, Deus quer reconhecer a nossa fé. Amém? Isto é muito importante, irmãos. Porque quando nós desenvolvemos fé, nós estamos agradando a Deus. É assim que está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é uma ferramenta, é um instrumento de
alegria no coração de Deus. Então, quando Jesus se deparou com aquela situação daquela mulher curada, ele reconheceu, olha, não foi por minha causa, mas pela sua fé que você foi curada. É claro que houve, não se vai negar aqui, que aquela mulher experimentou da unção para a cura. Porque Jesus, de repente, estava cercado por uma grande multidão de pessoas, e de repente ele para e disse, aconteceu alguma coisa aqui. Não foi assim? Foi assim, irmãos. Os discípulos estranharam, porque os discípulos disseram, mas mestre, nós estamos cercados por uma multidão de gente aqui, todo mundo empurra para lá, empurra para cá, e o Senhor está estranhando, dizendo que alguém lhe tocou. Não é interessante, irmãos? Jesus, ele ignorou a multidão para ressaltar a fé de uma pessoa. Ele nem precisava dizer isso. Sabia, Jesus não precisava dizer. Bastava ele olhar para um lado, olhar para outro e ir embora. Aliás, ele vivia para curar as pessoas. Então, um a mais, um a menos, não ia fazer diferença não. Mas o toque daquela mulher foi um toque de fé. Esta fé da mulher que foi curada fez a diferença nos empurrões da multidão. Jesus não estava impressionado com o empurra, empurra. Ele estava impressionado com a fé. Amém? Então aquela mulher recebeu a cura. Verso 29, no verso 29 diz assim: imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Amém? Então esse assunto podia ter sido encerrado ali. Nem Jesus precisava se importar com mais uma cura, e nem aquela mulher precisava passar pelo constrangimento de ter que se apresentar como uma mulher que havia desafiado a legislação local. Eu vou explicar o que é que acontecia naquele contexto. As mulheres, as pessoas enfermas, não eram só as mulheres, eram proibidas de tocar as pessoas que não estavam doentes. Aliás, era proibido de tocar qualquer pessoa. Estava na lei de Moisés. Se nós retornarmos ao Velho Testamento, nós vamos encontrar essas proibições. Então, a pessoa doente não podia ser tocada por ninguém e nem devia tocar ninguém. Uma pessoa viva não devia tocar uma pessoa morta, por exemplo. Existiam os profissionais para fazer isso. Então, quando a mulher doente, com uma hemorragia que havia muitos anos, ela era portadora daquela hemorragia. Ela desafia a lei e toca em uma pessoa sã, ela estava desafiando, ela está praticando um crime. Então, quando Jesus levanta a questão e diz, alguém me tocou, ele não estava querendo dizer que alguém casualmente o havia tocado. Amém? Porque isso não era problema. Tocar em Jesus, desde que você estivesse apto, você estivesse são, não tinha problema nenhum. O problema é que Jesus sabia que era uma pessoa que havia cometido um crime.
Estão comigo? E foi esta confrontação que Jesus queria fazer. Não para humilhar a mulher, mas para ressaltar a coragem dela, para evidenciar a fé daquela mulher. Jesus não a repreendeu. Amém? Vocês percebem pela leitura do texto que não houve nenhuma recriminação de Jesus com o ato, com o gesto daquela mulher. Mas eu quero ressaltar uma outra coisa aqui. Jesus também não precisava fazer nenhuma declaração depois da cura dela. Não precisava fazer nada. Mas por que Jesus, lá no verso 34, ele diz assim: filha, a sua fé a curou. Até aí, nada demais. Mas há um acréscimo. Jesus disse: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Fique livre. Sabe, aqui Jesus estava dando uma garantia suplementar de que ela fora curada e devia continuar curada. Porque ser curado não é problema para Jesus. Curar as pessoas não é problema, mas fazer com que as pessoas creiam que a obra de Jesus é algo permanente e duradouro é outra coisa. Está entendendo, irmãos? Então, Jesus estava ressaltando não somente a fé, mas a fé por completo. Porque ser curado e depois ficar doente da mesma coisa é fé pela metade. E não era isso que Jesus estava querendo que aquela mulher experimentasse. Ele queria que ela tivesse uma experiência completa de cura, de forma absoluta, livre e permanente. Amém? Então imagina aquela mulher que passou tantos anos experimentando uma doença tão grave. E aqui o texto de Marcos, ele é bastante enfático, porque diz que aquela mulher, ela havia gasto tudo que tinha com os médicos. Jesus não estava contra os médicos, aliás, não foi Jesus que declarou isso, quem declarou foi Marcos, né? Marcos é que disse que a mulher, coitada, ela certamente é uma mulher rica, uma mulher de condições financeiras, mas para combater aquela enfermidade, ela havia procurado o auxílio, a ajuda dos médicos. E, com certeza, eles não foram felizes no tratamento. Aliás, é uma diferença bem sutil, mas é preciso que se esclareça esse lado da coisa. Os médicos, tanto os daquela época como os desta época, são bênção para a vida das pessoas. Amém? Nós amamos o trabalho que os médicos fazem, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa interessante no trabalho dos médicos e do trabalho da medicina. Enquanto Jesus tem interesse, ele declarou isso para a mulher, disse: vá embora e fique livre do seu sofrimento, fique livre do seu mal. Você não encontra nenhum médico
que proponha curar você. Você já viu algum médico dizer, não, olha, vamos tomar esse remédio aqui, né? Vamos fazer esses exames e depois de um certo tempo você vai ficar curado. Os irmãos já prestaram atenção a isso? Nenhum médico diz isso. Sabe por quê, irmãos? A medicina não propõe a cura. A única coisa que a medicina propõe é o tratamento. Percebam isso na linguagem dos médicos. Amém? Então, nenhum médico diz, eu vou curar você. O que o médico declara para o doente é, eu vou tratar você. Não é diferente? Então, o médico é honesto com você. Mas eu tenho um tipo de honestidade muito maior do que a dos médicos, que é a honestidade de Cristo. Porque Cristo não propõe tratar você. Ele até cuida de você. Mas Ele propõe que você fique liberto, livre. Permanentemente livre. Tá bem? Glória a Deus pela vida dos médicos. Nós todos somos abençoados pela companhia deles, pelo tratamento deles, pelo cuidado deles. Mas há um médico diferente na sua vida. Diga, eu recebi esse médico na minha vida. Oh, glória a Deus. Está vendo, irmãos? Há essas diferenças. A experiência da cura começa por fé. Não existe cura sem fé. Daí porque médico não cura, ele trata, porque não está envolvida a fé. Perceberam? Na relação paciente-médico, nenhum médico exige de seu paciente, seu fulano, seu João, olha, o senhor precisa ter fé. Não, ele diz assim, olha, você precisa fazer esses exames, você precisa tomar esse remédio, você precisa fazer essa cirurgia. Nenhum médico exige fé. Nenhum. Mas este médico aqui, Jesus Cristo, a primeira coisa que ele percebe em você, se você tem ou não tem fé. Se você não tem fé, também não está apto. Sabe, muitas vezes a gente comete certos exageros e certos enganos e deposita a sua confiança nos pastores, por exemplo, né? Ah, tem um grande evangelista visitando a cidade, uma pessoa que impõe as mãos sobre os enfermos, então eu vou lá. Então esse é um tipo de fé no evangelista, no pastor, mas não é assim que funciona, irmãos. O que funciona, de fato, é a sua fé. Fé em quê? Fé nas Escrituras. Amém? Fé na palavra. Fé nas promessas. O verso 36 esclarece isso, quando Jesus despede aquela mulher. Veja, aquela mulher, além de ser curada, ela também foi perdoada de um crime, viu? Quando Jesus despede a mulher, disse assim, vá em paz. Sabe por que o destino daquela mulher seria um destino um tanto escabroso? Ela podia ser até apedrejada, mas Jesus estava não somente curando, mas também absolvendo. Ele estava fazendo uma obra completa na vida dela.
Então, é uma obra que exige fé, porque a fé é que deu coragem àquela mulher para tocar em Jesus o que era proibido por lei. A segunda coisa que nós devemos perceber com relação à cura é que nós precisamos tocar a palavra. É a palavra, e a palavra aqui que eu estou dizendo não é simplesmente este livro, eu não estou confundindo as coisas. Quando eu falo palavra, eu estou falando de Jesus, porque Ele é a palavra. Lá em João capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então eu estou me referindo aqui à pessoa de Jesus. A Bíblia é um livro que contém informações valiosas para alimentar a nossa fé. Mas quando eu falo palavra, eu estou me referindo a Jesus. Está bem claro isso? Então, tocar a palavra significa tocar em Jesus. É desafiar os preconceitos, desafiar as desconfianças. Quando nós nos dirigimos a Jesus, devemos fazê-lo com absoluta confiança dos resultados. Quando nós vamos a um médico, nós cremos que a ciência que ele domina vai nos dar alguma coisa boa. Agora, muitas vezes nós temos nos comportado como crentes de uma forma desconfiada. E toda desconfiança é falta de fé. Amém? Amém ou ai de mim? Então, tocar a palavra é o segredo. Versos 27 e 31 expressa exatamente isto. Quando a mulher ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. No verso 31, responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Então, há maneiras de tocar em Jesus. E nós precisamos ficar bem atentos, bem espertos, porque a maneira como a mulher tocou em Jesus foi uma maneira diferente que a multidão tocou. Todo mundo tocou, não é? Todo mundo empurrava e sacudia. Mas aqueles toques eram diferentes. Amém? O toque da mulher era um toque de fé. E esse é um dos segredos para se permanecer curado. É indispensável permanecer e continuar curado. Quando a mulher ouve de Jesus, vá em paz, ela estava sendo absolvida de um crime, de uma conduta ilegal. Mas Jesus não disse apenas isso, ele disse: fique livre do seu mal. É interessante que essa palavra aqui, fique livre do seu mal, é muito semelhante ao que Jesus ensinou os discípulos na oração que é conhecida como a oração do Pai Nosso. A palavra aqui e o sentido é o mesmo.
quando nós oramos, e a maioria dos cristãos sabe essa oração decorada, não é? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. No final dessa oração está dito exatamente isso: livra-nos do mal. Amém. Não é? Esse é o mesmo sentido desta expressão de Jesus aqui. É o mesmo sentido da oração do Pai Nosso. Ou seja, é a garantia de permanecer curado que faz com que a nossa fé funcione. Permanecer curado é tão importante, irmãos, quanto o ato de ser curado. A fé para a cura é a mesma para permanecer curado. Sabiam disso? Se nós nos acordarmos para essa verdade espiritual, para essa verdade bíblica, nós não precisaremos enfrentar uma doença mais de uma vez. Amém? Não precisa você dizer, eu tenho fé para ser curado, mas não tenho para permanecer curado. Porque a fé é exatamente a mesma. Então, use a sua fé, a única fé que você tem, para fazer mais de uma coisa, inclusive permanecer curado, sabe? No caso dessa mulher, Jesus ensinou que ela precisava continuar livre. Isto é, ela tinha sido liberta, mas ela não precisava ser escravizada novamente. Ela não precisava continuar experimentando a enfermidade da qual ela estava livre. E é isso que está escrito exatamente na oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal. Significa permanecer livre, liberto de forma e em caráter permanente. Quantos foram abençoados por essa palavra nesta noite? Nós queremos que você não apenas experimente a cura, mas é da vontade de Deus que você experimente permanecer inteiramente curado. Amém? Pastor.